Fala galera do oitavo ano, olha só, tive um probleminha com o primeiro vídeo que eu gravei, ele ficou muito extenso, aí eu tive que dividir ele em duas partes. Aí eu peguei a parte final do primeiro vídeo que eu fiz, que é sobre socialismo, e estou refazendo a primeira parte do capitalismo. Então essa aqui é a primeira parte, e a outra segunda fase é socialismo, falou? Para ser bem curtinho para os vídeos não ficarem muito longos. Eu dei bobeira, tem que ser no máximo 12, 13 minutos, passou de 16, esqueci, fui dando aula, esqueci. Tá? Então vamos lá, essa primeira a gente vai rever, a gente já tinha começado a ver sistemas econômicos. Aí na primeira aula nós vimos basicamente capitalismo, falamos sobre as características do capitalismo, né? Propriedade privada, economia de mercado, trabalho assalariado, lei da oferta e da procura, concorrência, lucro. Hoje é rapidinho, só para a gente finalizar, vamos falar sobre a origem do capitalismo e os tipos de capitalismo que existem, falou? Então vamos lá, olha só. O capitalismo teve origem... Desculpa, dá o pause aí, pega o livro, mesma coisa semana passada, né? Pega o livro, marca texto, o lápis para a gente poder fazer as anotações aí, falou? Dá o pause aí. Vamos lá. Página 43, Origem do Capitalismo. Abre aí, outro pause. Voltando. Então é o seguinte, olha só. Sublinhei. O capitalismo teve origem na Europa no final da Idade Média e transformou as relações econômicas e sociais existentes, mas sua consolidação ocorreu com a Revolução Industrial. O que quer dizer isso, gente? O capitalismo teve início logo depois do período das Cruzadas, ali no finalzinho da Idade Média, onde o exército cristão tentou recuperar Jerusalém, aí começou a entrar em contato de novo com os produtos orientais, aí abriu de novo o comércio entre a Ásia e a Europa. Então por isso que a gente fala que o capitalismo ele teve início durante essa fase. E ele se consolida, quer dizer, ele se torna um sistema forte, econômico, hegemônico, a partir da Revolução Industrial que a gente está estudando em História, né? Olha como é que as duas matérias elas se correlacionam, né? A partir do momento que começa até a introdução das máquinas, o processo de separação dos trabalhadores, a burguesia, o operariado e etc., que a gente já conhece, não é isso? Então, olha só, parágrafo de baixo. No sistema capitalista, sublinha, sociedade é marcada pela tensão entre duas classes sociais, a burguesia, que detém os meios de produção, e o proletariado, composto pelos trabalhadores. Então, galera, primeiro ponto aí, a ideia é o seguinte, o capitalismo ele é marcado pela essa luta entre essas duas classes aí, que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente, quando a gente estiver falando em história, de surgimento lá do anarquismo, do comunismo, socialismo, capitalismo, tá? Mas sem história. O que ocorre? Basicamente, nós temos dois grupos sociais aí, a burguesia, que é o dono dos meios de produção, que a gente estudou na última aula, e o proletariado, que são os trabalhadores, né? Esse que vende sua força de trabalho. Então você tem aí a tensão entre essas duas classes, ou seja, os trabalhadores querendo ganhar benefícios ou se tornar até no mesmo nível da burguesia, a burguesia não querendo perder seus privilégios, né? Por isso que ele botou a tensão aí entre aspas, que é uma luta que se desenvolve desde a criação do capitalismo, falou? Então, o primeiro ponto aqui, a gente vai ver as fases do capitalismo. Gente, é facinho, porque as fases do capitalismo ela tem correlação com o seu nome. Por exemplo, a primeira fase que a gente vai ver, olha só. Considerando seu processo de desenvolvimento, o capitalismo é dividido em três fases. Capitalismo comercial. Então, beleza. Capitalismo comercial por quê? A maior fonte de lucro, de renda dos caras vinha do comércio, né? É o período das chamadas grandes navegações, quando Portugal, Espanha, Inglaterra, França começam a navegar pelo mundo e até as chamadas Índias Orientais compravam mercadorias para revender na Europa. Depois os portugueses vieram aqui para o Brasil, não é isso? Aí a primeira riqueza explorada foi o pau-brasil enviado para lá atingir os tecidos europeus. Depois a produção de cana-de-açúcar e etc. Então a primeira forma de lucratividade que existiu foi o comércio. Então a primeira fase do capitalismo é o capitalismo comercial, falou? Então sublinha aí, ó. Fase marcada pela expansão marítima, conhecida como grandes navegações. Beleza. Aí a segunda fase é a chamada capitalismo industrial. O nome já diz também, né? Onde a maior fonte dos lucros, ou uma parte dos lucros, vinha das indústrias, da Revolução Industrial, falou? Então, olha lá, com a invenção da máquina a vapor em meados do século XVIII, que a gente está vendo em história, né? Aí na Inglaterra tiveram origem as indústrias, caracterizada pela produção em larga escala, emprego de mão de obra assalariada, divisão de tarefas, sublinha, ó. A indústria, então, se transformou na principal atividade do sistema capitalista. Ou seja, quando começa a se produzir, o lucro se torna muito grande com a fabricação dessas mercadorias, as indústrias elas se tornam as preponderantes dentro desse processo capitalista. Falou? Vira a página para a gente ir para o finalzinho já dessa primeira parte aí, olha só. O capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro, gente, é a parte
que a gente vive atualmente do capitalismo, tá? É a nossa fase atual, onde os bancos, as financeiras, elas têm um grande papel, tanto no investimento das indústrias, como as indústrias também colocando suas ações dentro da Bolsa de Valores, que não deixa de ser um sistema financeiro, não é isso? Então, olha só, sublinhei, ó. Caracterizado pela integração entre capital industrial e bancário, ou seja, quando os bancos começam a fazer investimento dentro das indústrias, ou as indústrias começam a recorrer aos bancos e às financeiras para conseguir dinheiro para poder investir, ou seja, é quando o banco e as financeiras passam a fazer parte do processo produtivo também. Por isso que é capitalismo financeiro, tá? Então, olha lá, não precisa sublinhar não. O capitalismo financeiro se iniciou com a fusão da fábrica com o banco, no final do século XIX, e fica até hoje. Essa fase se consolida após a Primeira Guerra, quando as empresas associadas às instituições aumentam sua influência, as indústrias passaram a realizar operações de crédito para financiar inovações tecnológicas, ampliar a capacidade de produção, e com isso o capital deixou de pertencer exclusivamente a elas ou aos bancos. Ou seja, as indústrias começaram a colocar suas ações dentro das bolsas de valores. Então, basicamente, uma parte, quando você compra uma ação, na realidade você está adquirindo uma parte da empresa. Então, ela deixa de ser proprietária total, né, de todo o sistema ali. É isso que ele, mais ou menos, o livro quis dizer, beleza? Vamos lá, parágrafo de baixo para a gente terminar essa primeira parte. Sublinhei. Uma forma das indústrias garantirem dinheiro para investimentos é a venda de cotas de suas empresas na Bolsa de Valores. Conhecidas como ações, essas cotas permitem que as pessoas ganhem dinheiro sem a necessidade de se envolver com o processo produtivo. Né? Como é que funciona mais rápido o mercado de ações? Né? A empresa vê a quantidade de riqueza que ela possui, né? Seus valores, etc., e divide pelo número de ações. Vamos supor, se tudo que a empresa tem de valor soma, chuta baixo para ficar uma conta fácil, R$1.000, ela divide em 10 ações de 100 e coloca essas 10 ações dentro da Bolsa de Valores. Aí ela vende essas ações aí. Né? Isso eu estou explicando rapidamente para a gente poder entender. É claro que é um processo um pouco mais complexo. Né? Aí vamos supor que você comprou uma ação. Né? Aí já deu R$100 para essa empresa. Eu compro 3, gastei R$300. No final, se ela vender essas 10 ações, ela vai ter R$1.000 de novo, ela vai poder adquirir mercadorias e tecnologia, investimento, vai lucrar mais. Você ganha a partir do momento que essa empresa começa a lucrar. Você vai começar a investir nessa empresa, a empresa como se fosse parte sua também. Você comprou uma ação, então uma partezinha dessa empresa ela é sua. Então, conforme ela vai dando lucro, você também vai lucrando junto. Aí, se ela dá prejuízo, você também começa a ter prejuízo. Por isso que está a história de comprar ações, vender ações. Né? Se a empresa começa a dar muito lucro, todo mundo quer comprar as ações dela para também lucrar. Se a empresa começa a dar prejuízo, todo mundo quer vender as ações, quer se desfazer delas para não ter prejuízo. Falou? Então, aqui a gente fecha essa primeira parte sobre o capitalismo. O socialismo, no outro vídeo, eu já começo falando sobre China, Cuba, é mais ou menos isso aqui assim, ó, sistema socialista. Ó. O socialismo é o sistema de organização política, econômica e social, hoje presente em poucos países como China, Cuba, Vietnã e Coreia do Norte. O vídeo inicial começa nessa parte aqui. Então, só para a gente explicar, basicamente, poucos são os países que adotam o sistema socialista hoje, tá? Então, ele fala que a proposta desse sistema é a construção de uma sociedade sem classes, etc. Aí, no segundo vídeo, eu vou discorrer sobre essa partezinha aí. Falou? Então, galera, valeu. Clica lá no segundo vídeo para a gente poder fazer essa aula completa aí. Valeu!